paz do Senhor para você. Nós vamos orar para começar esse momento de célula, amém? Lembrando que estamos fazendo gravado, com um projeto aí de depois dessa gravação desse vídeo acabar, né, que está gravado, você vai entrar na sala que está aqui na descrição referente à sua célula, a célula de adultos, célula de jovens e de adolescentes. De adolescentes é de 12 a 15 anos, a de jovens é de 16 até 30, se não for casado. Se você já estiver numa célula de adultos ou for casado antes dos 30, você pode permanecer na célula de adultos. Vamos orar? Senhor Pai, tem misericórdia de nós, te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos que essa palavra fique viva no nosso coração. Faça dela uma verdade, Pai. Confronte-nos, transforme-nos para a honra e para a glória do seu nome. É o que te pedimos. Amém. Hoje, nós falaremos da parábola das 10 virgens ou a parábola das virgens loucas e prudentes. Para relembrar, então, nós falamos que as parábolas elas representam uma ferramenta importante para exortar, ensinar, admoestar, condenar e elogiar. Tudo isso, toda a parábola, quando ela é contada, ela é feita para que as pessoas recebam de uma maneira inteligente aquela mensagem de forma indireta, né? Através de uma alegoria real ou até mesmo irreal. Temos que entender que as parábolas, elas contadas por Jesus, elas foram contadas no contexto original. Lembrando que Jesus falou isso no século I ali, né? E num contexto totalmente judaico. E para nós hoje, essa parábola tem mais de 2000 anos. Vamos ler a parábola das 10 virgens? Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. Eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias. Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Eu quero falar para você sobre essa parábola. Mas antes, eu quero lembrar para você que existe uma contextualização a ser feita, né? Como eu já falei antes. O casamento da época em que Jesus conta essa parábola, no momento em que o povo judeu estava ali, naquele momento da vida dos discípulos, o casamento judaico, ele durava cerca de 7 dias. Quando a gente vê o primeiro milagre feito por Jesus, no casamento chamado Bodas de Caná da Galileia, né? Que boda é casamento. E ali naquele momento onde acaba o vinho e Jesus transforma a água em vinho, o primeiro milagre registrado, a gente vai ver ali que a festa estava durando muito tempo, muitos dias, e provavelmente o vinho acaba quase no 7º dia, porque, né, é dito para o noivo: você deixou o melhor vinho para o final. Retornando à questão de como era o casamento, tem uma particularidade que ela faz com que a gente entenda essa parábola muito no profundo. Um rapaz ou um homem, quando ele acordava com a família da noiva,
um casamento, eles assinavam um contrato. E nesse contrato, o que o noivo tinha de responsabilidade? Ele tinha um período de até 1 ano para poder retornar e, então, casar com a noiva. E como que funcionava isso? Funcionava da seguinte maneira: não era 1 ano, era até 1 ano. Ele poderia retornar a qualquer momento. Então, se o noivo quisesse trocar de profissão, construir a casa, comprar a casa, mobiliar a casa, fazer uma viagem, resolver uma pendência, organizar algo, tudo ele tinha até 1 ano para resolver tudo. E quando ele resolvesse, em qualquer momento deste até 1 ano, ele retornaria sem avisar para fazer o casamento. E a noiva tinha que estar pronta todos os dias a partir daquele contrato, porque ela não sabia nem o dia nem a hora em que ela iria casar. Então, todos os dias ela teria que se arrumar, estar pronta, preparada para o seu casamento, como se naquele dia, cada dia que ela acordasse, fosse o dia do seu casamento. Então isso explica muito como a parábola ela tem a ver com a ideia de Jesus estar contando sobre, inclusive ele termina o texto falando: vigiai, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem vai voltar. Só que ela não está somente ligada ao retorno de Jesus, é o ponto principal da parábola, não é? Porque da mesma maneira em que o noivo chegava de sopetão e entrava e o casamento começava e a festa durava ali, as bodas, né? Duravam por volta de 7 dias, da mesma maneira um dia Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele não vai avisar. A palavra diz que todo olho vai ver o retorno de Jesus. Ele vai voltar para levar a sua igreja. Porém, nós não sabemos o dia nem a hora. Também não sabemos se morreremos antes e teremos esse retorno com o mestre, né, com o noivo, de forma, né, imediata. Todo instante as pessoas elas estão partindo desta vida. O que essa parábola nos ensina? A prudência e seu valor representam o tema principal desta parábola. Como então esta prudência foi colocada em prática pelas 5 virgens? Bom, eu quero conversar com você sobre a questão do contexto, né? Quando Jesus ele fala de óleo, a igreja cristã da atualidade, entende que o Espírito Santo ele é o símbolo, né, do azeite, do óleo, da presença de Deus. Mas quando Jesus contou essa parábola, o Espírito Santo ainda não tinha sido o consolador da humanidade, né? Só quando Jesus é assunto aos céus que o Espírito Santo fica. E aí, nesse momento aí em que Jesus conta, a gente sabe, lógico, hoje que o Espírito Santo um dos símbolos é o óleo. Mas quando Jesus conta essa parábola, Jesus está falando sobre algo muito conhecido das pessoas da época. Que o óleo, para quando se falava de palavra de Torá, principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, as pessoas, os judeus da época, eles sabiam que toda vez que se fala óleo, está se falando de palavra. Então, aquelas virgens, como é que elas colocaram prudência na vida delas? Quando elas começaram a colocar palavra na vida delas em quantidade necessária e até mesmo em reserva. As loucas não, só aquilo que foi exigido. Infelizmente, muitas pessoas até os dias de hoje são assim. Elas vão à igreja e pegam só aquilo que é da religião, só aquilo que é exigido, se batiza, ceia, dá o dízimo, a oferta, acabou. Elas não têm dentro do coração delas a verdade da palavra de Deus. Não gera amor, não gera fruto, não gera paz, não gera alegria. No rosto das pessoas nunca está o brilho do Espírito Santo. Não são pessoas diferentes das demais. As pessoas não podem olhar para ela que ela não gosta ou que ela não está nunca com um sorriso no rosto. Ou ela não sabe perdoar, ela não sabe amar. As pessoas não conseguem olhar e ver diferença daquele que serve e daquele que não serve, daquele que é a virgem prudente, que tem bastante palavra, para aquele que muitas vezes não tem palavra nenhuma.
não é? Então só tem a palavra que é exigida, e aí vai ao domingo à igreja, ou assiste, quando assiste os cultos online, não é? Então Jesus está falando da volta dele? Sim. Jesus está falando para a gente ter vigilância? Sim. Porque não sabemos que horas vamos morrer, que horas, né, ele vai retornar para buscar a igreja e todo olho vai ver. Agora, Jesus também está falando sobre ter a palavra. E é uma coisa muito interessante, porque o retorno de Jesus vai buscar a igreja. E a igreja são as virgens, né? É o símbolo das virgens. São 10 por quê? Porque o corpo de Cristo tem muitos, né, membros. A igreja são muitas pessoas. E ali dentro da igreja, Jesus vai voltar para buscar toda a igreja. Mas ali algumas não terão palavra. Então, olha que interessante. Não adianta aceitar Jesus como seu Salvador. Não adianta ser um participante da ceia. Não adianta ser um membro ativo ali de várias coisas. Olha, quando né? E não ter palavra. Se tiver palavra dentro de você, vinde, benditos do meu Pai. Isso é muito lindo. Isso é muito profundo o que Jesus está falando. Portanto, essa parábola nos ensina duas coisas. A primeira é a importância de ter a palavra para todos os momentos de dificuldades. E aí eu quero lembrar a você que você vai se reunir daqui a pouco com a sua célula. E quando você se reunir com ela, vocês vão poder fazer o seguinte: vocês vão poder ler esse texto que eu vou deixar aqui para vocês. O Salmo de número 119, do versículo 97 ao 102. E Provérbios 7, versículo 2. A outra coisa muito importante que essa parábola também nos ensina é a importância de sempre buscar fazer mais do que simplesmente o que é exigido, como uma forma de agradar a Deus. Ela nos ensina que aquelas que tinham de reserva tinham como uma forma de agradar a Deus, de buscar mais a palavra, de buscar fazer mais e ter mais de Deus dentro de si. Eu quero deixar para você aí na sua célula agora a leitura de Atos, capítulo 15, versículo 21, para que vocês possam compartilhar desse texto. A gente está caminhando para a conclusão. E olha o que diz a conclusão. Temos que esperar sempre o melhor, mas devemos estar preparados para o pior. As virgens que levaram palavra extra, além do que foi exigido pela religião, pelos dogmas, pela doutrina, elas foram supridas durante o atraso do noivo. Você sabe o que significa atraso do noivo? As dificuldades da vida. As que tinham apenas o óleo necessário esperavam o melhor, mas não estavam preparadas para o pior. Tinham apenas a parte da palavra que lhes foi exigida através dos ritos e das doutrinas. Por isso é bom você ler Isaías 2:2 e Zacarias 8:23, aí junto com a sua célula, e tirem bom proveito de tudo isso. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz. Até a próxima semana, no próximo vídeo.